Boa noite, irmãos. É um prazer estar com os irmãos novamente. Confesso que eu não consegui ainda me acostumar com essa vida de youtuber, digamos assim. Que o Senhor possa falar aos nossos corações hoje. Dando sequência no estudo de Gálatas, eu quero, de alguma forma, retomar hoje a pontos que eu já trabalhei com os irmãos desde setembro, né? Temos estudado Gálatas desde setembro, e essa retomada, digamos assim, de alguns pontos hoje, para tentar, de forma, fazer um resumo, uma espécie de conclusão na mente dos irmãos acerca daquilo que a gente vem ministrando nesses últimos meses. Eu queria, diferentemente das outras reuniões em que a gente abria lendo um texto do livro de Gálatas, eu queria abrir hoje lendo um texto que vai servir de apoio para a reunião, de apoio para aquilo que, de alguma forma, é o resumo que eu penso que a gente vai fazer de Gálatas hoje, nesse primeiro tempo do estudo. Então, eu quero pedir já que os irmãos abram as suas Bíblias lá no Velho Testamento, no livro de Oséias, no capítulo 6. Se os irmãos puderem abrir, Oséias, capítulo 6, no verso 1. Diz assim: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. E depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, chuva serôdia, que rega a terra. Esse é o texto com o qual queria começar a reunião hoje. Os irmãos vão entender mais no correr do estudo de hoje, da ministração, o porquê eu abri com esse texto. Eu vou também tentar fechar com ele. E algumas palavras que desse texto constam vão fazer parte do estudo e servirão de guias para que a gente possa ouvir do Senhor nessa noite. Lida a palavra, eu queria orar. Senhor, essa é a Tua palavra posta diante de nós. O Senhor é um Deus que fala conosco pela Sua palavra. Senhor, ela está aqui. Nós estamos diante de Ti e o Teu Espírito habita em nós. Que o Teu Espírito, que o Espírito Santo, que o Espírito da palavra, que a vida de Cristo em nós seja manifestada a partir daquilo que o Senhor deixou registrado com letras de amor para nós, o Teu povo, a Tua igreja. Opera, Senhor, sanando as dificuldades de quem fala e de quem ouve, para que o Teu propósito seja manifestado nessa noite, na vida de todos que nos ouvem, no nome de Jesus. Amém. Bom, deixa eu só destacar aqui algumas dessas palavras que vão servir para a gente quando estivermos mais propriamente dito no resumo lá de Gálatas. É dito aqui que nós precisamos nos tornar ao Senhor. E é dito que o Senhor fez uma ferida e que Ele mesmo ligará, cuidará dessa ferida, fechará essa ferida. É dito que Ele vai nos revigorar, é dito que Ele nos levantará, é dito ainda que é necessário que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor. O que no livro de Gálatas a gente pode ler e se lembrar dessa expressão, conhecer ao Senhor.
eu queria falar um pouquinho disso hoje com os irmãos. Onde Gálatas nos remete a estarmos diante do Senhor, a sermos por Ele tratados, a sermos dele conhecidos e a o conhecermos. Então, indo lá para o livro de Gálatas, se os irmãos puderem abrir o livro logo no capítulo 1. Os irmãos se lembram que o livro de Gálatas começa mais ou menos como todas as cartas paulinas, com Paulo se apresentando, né? Ele diz que é Paulo, o apóstolo, verso 1, né, do capítulo 1. Apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. E aí ele faz a sua saudação, mais curta do que em outros livros, porque logo em seguida, diferente das outras cartas, e aí sim é uma diferença bem notável, ele já parte para uma sessão de severas advertências contra os irmãos que estavam nas igrejas, ou na igreja da região chamada Galácia. Olha comigo o verso 6. E já falamos desse verso 6 várias vezes, né? Mas o propósito é tentar resumir de alguma forma aquilo que até então nós temos trabalhado no livro de Gálatas. Diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. E ele repete: como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Por que Paulo, nessa carta, começa tão abruptamente uma advertência contra o povo? Por que ele faz esse ato de admiração e espanto logo no começo do versículo 6? Admira-me, ou admiro-me, de que vocês estejam abandonando tão rapidamente a Cristo, ou aquele que havia chamado todo aquele povo, assim como chama a nós, para viver uma vida pela graça, para ir após outro tipo de vida que não é o evangelho que nos foi anunciado. No longo do estudo eu venho tentando mostrar para os irmãos que a carta de Gálatas, ela é a carta não só da liberdade cristã, não só a carta que de alguma forma influenciou tanto Lutero lá atrás, tanto que ele tem 2 comentários, né, do livro de Gálatas, um antes das 95 teses, outros depois, né, outro depois das 95 teses. Dizem que o primeiro comentário, quando ele ainda não tinha sido tão contundente no movimento de protestar contra as indulgências e todas aqueles erros e enganos que graçavam no meio da igreja naquele período, né? Se diz que o primeiro comentário fala dessa liberdade que nós devemos ter. E o segundo comentário, ele consegue encontrar na figura papal, na figura dos líderes da igreja daquele período, a luta contra a qual Lutero tinha estabelecido o seu motivo de viver, a sua razão. O protestar, o protestantismo, né, vem daí. Por que isso aqui estava acontecendo e que distinção é essa que a gente vem fazendo entre evangelho de um lado e religião de outro? Havia um movimento na igreja daquele período, né? Logo naqueles primórdios da igreja cristã, já havia no meio da igreja os legalistas. Aqui no texto, os judaizantes. E o que os judaizantes pretendiam? E por que eles causavam tanto estrago a ponto de Paulo ser tão veemente na sua repreensão?
Os judaizantes faziam algo, irmãos, que é um risco para a igreja ainda hoje. E o que é que eles faziam? Eles colocavam peso de religião sobre as costas da igreja e estabeleciam requisitos, rigorismos, estabeleciam formas, mecanismos, modelos. Eu imagino que pregações do tipo 3 princípios espirituais para você ser abençoado, 8 formas para você crescer na vida, 16 leis para que você possa ser um crente de sucesso. E qualquer semelhança, como eu costumo dizer, né, desses títulos de mensagens com aquilo que a gente vive hoje, não é uma semelhança mera, ou uma mera semelhança. É porque isso acontecia lá atrás e continua acontecendo hoje. Sobre as nossas costas, os religiosos de plantão, e cuidado para eu não ser um deles, né? A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve. Carlos ontem, aqui no livro de Gálatas mesmo, nos advertia sobre a necessidade de sermos como os de Bereia, que vão para a palavra para conferir tudo aquilo que está sendo ministrado, para ver se é de conformidade com a palavra. Porque há um risco, irmãos, se a gente não tem conhecimento do Senhor, de sermos enganados, como os crentes da Galácia estavam sendo enganados pelos judaizantes. Esse risco não desapareceu do meio de nós. A carta era atual quando Lutero escreveu seus comentários, e ela é atual hoje porque a todo instante, ou o padrão religioso ao redor de nós, ou nós mesmos, que temos essa tendência natural de o tempo todo achar que é pelo muito que eu possa fazer que eu vou receber do Senhor alguma coisa. Já se viu questionando Deus sobre a grama do seu vizinho, irmão? É interessante isso, né? A gente começa a se comparar, e às vezes no seio da própria igreja. E a gente se compara com o irmão fulano, com o irmão ciclano, e a gente pensa assim, nossa, mas o irmão fulano ou o irmão ciclano, ele tem isso que eu não tenho. Ele tem essa prerrogativa, ele tem essa liberdade, ele tem esse desempenho. Por que ele tem e eu não tenho? Onde ele é melhor do que eu? Ou por que ele se fez melhor do que eu? E a gente acha que se a gente construir com as nossas próprias mãos determinadas virtudes, Deus vai abençoar a gente igual abençoou o fulano ou o ciclano. A bênção de Deus por sobre as nossas vidas não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com aquilo que você é, e você é aquilo que Cristo te fez. Vou repetir isso. As bênçãos de Deus para as nossas vidas não tem a ver com aquilo que fazemos, mas tem a ver com aquilo que somos, e nós somos aquilo que Cristo nos faz. Viver o Evangelho é entender que Ele, Cristo, é a nossa suficiência, a nossa capacidade, a nossa habilidade, a nossa santidade. Não tem nada que a gente possa fazer como fruto do nosso próprio esforço que vai mudar a realidade daquilo que nós somos ou daquilo que temos. Nós somos e precisamos nos deixar ser aquilo que Cristo quer fazer de nós. O problema é que a gente tem um coração duro, tem uma cerviz, como diz o Carlinhos, né? Uma coluna que não se dobra facilmente. E por incrível que pareça, apesar de eu não concordar com isso, mas não é importante que eu concorde, é importante que eu saiba que de alguma forma, e a Bíblia diz isso, eu posso resistir ao Espírito, eu posso entristecer o Espírito, eu posso afugentar de alguma forma a obra ou a presença de Deus na minha vida. Volta aí para o livro de Gálatas.
Só te contextualizando, então, esses primeiros versículos, né, eu já falei dele, o Carlos já falou deles, né, retratam essa situação, que os irmãos da Galácia sofriam com o jugo dos judaizantes, que pretendiam impor peso a eles, assim como, de alguma forma, hoje a igreja está sujeita a determinados pesos, para que eles se vissem justificados diante de Deus. Quais eram esses pesos? Vamos ler um pouquinho mais aqui no livro de Gálatas. Olha comigo o capítulo 2, fala assim. Verso 15. Nós, judeus de nascimento, deixa eu ver se já apareceu ali, sim. Nós, judeus de nascimento, não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Esses 2 versículos, de alguma forma, confirmam e dão sequência nisso que eu estou tentando fazer com os irmãos, que é um resumo do livro, que o problema dos irmãos da Galácia estava relacionado com um grupo de irmãos que impunham a eles peso de religião, e que religião? Da religião judaica, peso de religião sobre a igreja daquele período, e os irmãos se sentiam tentados e cediam à tentação por causa daqueles usos e costumes próprios da religião judaica, em se praticando aquilo, se alcançar o favor do Senhor. Numa política de toma lá, dá cá. Numa política semelhante à política do paganismo. Como é que era o paganismo na antiguidade? Então, se uma determinada divindade iria abençoar uma determinada nação, aquela nação tinha que pagar alguma coisa antes, tributar alguma coisa antes àquela divindade. É comum, quando a gente vê na história, exemplos de, por exemplo, os povos antigos sacrificarem os seus filhos, suas mulheres, seus idosos ou seus jovens, para evitar seca, ou para que a chuva viesse. Então, se entregava para a divindade um bem, para que a divindade estabelecesse uma bênção. Eu sei que essa palavra política de toma lá, dá cá está muito comum na nossa política hoje, né? Mas isso é mais antigo do que a nossa política hoje, ou a crítica a essa postura na política de hoje, né? Isso vem lá de trás, irmãos. Quando a gente pensava que pelo muito fazer, nós seríamos atendidos. E se você puxar pela memória agora mesmo, você vai perceber que, ainda hoje no nosso meio, a gente acredita que um comportamento adequado gera uma bênção. Deus nos abençoou porque Ele nos ama. Ponto. E a maior bênção que Ele nos deu, nos foi dada quando nós éramos completamente indignos. E fica até ruim esse verbo, né? Quando éramos completamente indignos, porque nós continuamos sendo indignos. Num dos comentários que foram postos nos posts, né, sobre o estudo de Gálatas, uma irmã comentava, salvo engano foi o comentário da Emilene, que a gente precisa entender que Deus usa os que não são, os que são improváveis, os que são incoerentes, os que são pecadores, os que são fracos, para de alguma forma, nessa ação de Deus, de pensar lá do meio das trevas, aqueles que são os piores, e trazer esses piores para dentro do reino dele, Deus parece que tem prazer em mostrar a glória do seu poder ao transformar o mínimo em alguém útil, ao transformar o pecador em santo, a transformar o mentiroso em verdadeiro, ao transformar o doente em são, a transformar o que vivia na tristeza,
naquele que vive em alegria. É por isso que Paulo fala lá em Coríntios que Deus escolheu as coisas loucas do mundo e as que não são, para envergonhar aquelas que são. Eu gostaria de até acrescentar, né, com toda irreverência. Deveria ser com reverência, mas não dá vontade de dizer assim, aquelas que são, mas dizer aquelas que pensam que são. Porque na prática ninguém é, irmãos. Ninguém é. Voltando aqui para o texto, Paulo fala que os judeus de nascimento, que são nobres, né, eles são tão pecadores, mesmo sendo cumpridores, entre aspas, da lei, quanto os gentios pecadores. Porque só em Cristo é que é possível o cumprimento da lei. Só em Cristo é possível a justificação. Eu dizia que Deus nos chamou, quando nós éramos pecadores, mediante a maior das suas bênçãos, que é aquela que está expressa lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e se veja nesse mundo, irmãos, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra é farta, é cheia de exemplos que colocam essa ação de Deus em nossa direção como a razão pela qual nós fomos alcançados. É da soberania de Deus caminhar em direção ao pobre, ao convalido, ao pecador, para chamá-lo. Lembrando que a gente leu um pedacinho de Oséias hoje que fala isso, né? Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará, e depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará. Está vendo a volição, a vontade, a ação de Deus nesses verbos? Ele fez a ferida, e Ele vai sarar. Ele nos revigorará, Ele nos levantará. Irmãos, Paulo estava tentando, de alguma forma, mostrar para a igreja da Galácia, e o Senhor quer mostrar isso para nós hoje, que ser cristão é um exercício de depender da vontade de Deus. É um exercício de crer pela fé que Ele age em nosso lugar. Vamos ler mais um pouco aqui no livro de Gálatas. Olha o capítulo 3. Também de tantas outras vezes nós lemos o capítulo 3 e nessa espécie de resumo, volto a repetir, né, que a gente está tentando fazer, vai ficando claro para nós a indignação de Paulo, porque os irmãos que tinham aprendido o Evangelho agora estavam deixando de lado o Evangelho e procurando se justificar diante de Deus e diante dos homens, mediante ações pessoais, religiosas, mediante rituais, cumprimento de determinados rigorismos da lei, né? Se é circuncidado? Não, então tem que circuncidar, senão não tem como servir a Deus. E Paulo vem trazendo no longo do texto clareza aos irmãos da Galácia sobre o mal que a religião pode causar a nós, a eles e a nós hoje. O capítulo 3 também fala disso. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Olha a pergunta que Paulo faz. De alguma forma, aqueles irmãos tinham esse testemunho da cruz de Cristo diante deles. Eles viram o preço que pela vida deles foi pago. Preço de sangue, preço de Jesus preso àquela cruz. Paulo diz, gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço
próprio. Olha, essa palavrinha, irmãos, ela é tão do nosso cotidiano, né? Tão da nossa vontade, esforço próprio. Nós acreditamos que o nosso esforço próprio pode produzir alguma obra digna. Seu esforço próprio, irmão, diante da sensualidade é nada. A gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Seu esforço próprio não é nada diante da menor ofensa que te for colocada. Esse seu esforço próprio vai cair por terra e você vai se revelar como aquilo que você é, um pobre pecador. E não fosse a força do Espírito Santo a nos aperfeiçoar, irmãos, nós hoje seríamos iguais àquele velho homem que éramos quando o Senhor nos encontrou. O que é a vida cristã, senão o exercício de permitir que o Senhor, dia após dia, vá nos amoldando à sua própria imagem. Vá nos colocando na forma dele próprio, no modelo dele próprio, pela atuação do Espírito Santo. Paulo fala, olha, vocês começaram pelo Espírito e agora vocês querem abandonar a dependência para caminhar após uma vida de esforço próprio. Eu me lembro que, algumas vezes durante o estudo, eu comentei com os irmãos aquele exemplo que é do livro do irmão Glênio Paranaguá, sobre a diferença entre o Evangelho e a religião. E o Glênio define, naquele livro, religião, uma bandeira do inferno, que o Evangelho é mais ou menos como se... É melhor definir religião primeiro, né? A religião seria a escada que o homem constrói, eu vou usar a expressão de Paulo aqui, com o esforço próprio para alcançar a Deus. Irmãos, ele quer alcançar a Deus, nós queremos. A gente até, de alguma forma, busca, por causa dessa ausência que há dentro de nós, essa saudade genética que temos da convivência com o Senhor, do conhecimento do Senhor, isso está no nosso DNA. Adão teve uma vida de intimidade com Deus, irmãos, que foi desperdiçada pelo pecado, que gerou no nosso gene, no mais íntimo do nosso ser, um desejo de conhecer aquele que nos criou, de estarmos com aquele que nos criou. Mas o pecado nos afasta todo dia disso e nos aproxima cada vez mais de quem nós somos sem Deus, do pecado, pecadores. Religião, então, é essa escada que com esforço próprio nós tentamos construir para chegar até o Senhor. Mas o Evangelho é muito diferente disso. O Evangelho é como se fosse um elevador celestial. Deus, lá do céu, aperta o botão de T, não é de térreo, é de terra, e desce para cá. Abre as portas desse elevador celestial, nos coloca dentro desse elevador celestial e aperta o C, não de cobertura, mas de céu, e nos leva para estar com Ele no céu. No Evangelho, irmãos, Deus faz, Deus fez. Na religião, nosso esforço próprio tenta inutilmente fazer alguma coisa. Por isso que Paulo coloca, aqui na epístola aos Gálatas, por que vocês estão abandonando tão rapidamente a Jesus para seguirem outro evangelho? Ou ainda, aquilo que a gente leu no verso 15 do capítulo 2, Nós, judeus de nascimento, não gentil pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Só a fé em Jesus é que há de nos justificar, irmãos. Na outra reunião eu li um versículo do livro de Romanos, que eu queria ler novamente, que tem uma relação com isso. Romanos 10, nos versículos 9 e 10, faz uma declaração tão contundente acerca da fé e das consequências da fé nas nossas vidas. É dito assim. Vamos ler o verso 8, a partir do verso 8. Romanos 10,
do verso 8, ele começa com uma pergunta, né? Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Verso 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa acerca da salvação. Irmãos, a fé é algo tão poderoso, e lembra que fé, na definição de Lutero, é a operação de Deus em nossas vidas, tá? A fé é algo tão poderoso, o que Paulo coloca aqui em Romanos, né? Pois se houver em você fé suficiente para confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus é o Senhor, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a salvação vai te alcançar. Se com tua boca confessares e em teu coração creres. Está vendo que não é difícil? Não é difícil, não é custoso, não é por circuncidar-se, não é por guardar um determinado dia, não é pelo cumprimento de uma obrigação, pela observância de uma festa, não é por fé. De novo é bom ler Paulo, não é? Vai para Efésios, capítulo 2. Olha o que Paulo diz sobre isso. Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 8. Pois vocês são salvos pela graça. Somos salvos pela graça. A graça é um dos temas, né, do livro de Gálatas. Sois salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie delas. Irmãos, a gente não pode imaginar que o nosso muito fazer, o nosso muito falar, vai gerar para nós algum produto que nos habilite a estarmos diante de Deus. Tem muitos anos que eu repito uma definição de graça, que é daquele livro muito conhecido do Philip Yancey, A Maravilhosa Graça. Até se alguém não leu, recomendo que os irmãos possam ler aquele livro, é uma bênção. E em algum lugar do livro ele diz algo mais ou menos assim, graça se define quando você imagina que não há nada, absolutamente nada, que você possa fazer, que vai fazer com que Deus, o Senhor do universo, o Todo-Poderoso, aquele que pode tudo, o onipresente, onisciente, onipotente, Deus, não há nada que você vai fazer para que Deus, o Senhor, te ame mais do que Ele já te ama hoje. Nada, nada. Não é o dízimo que você dá, não é o sacrifício que você faz, não é suportar em amor os irmãos que vai te fazer mais amado do Senhor. Ele te ama por causa da graça dele. E isso é imutável. Isso é imutável. Nada que possamos fazer vai fazer com que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama hoje. Vamos voltar para Gálatas, sem sair dele, né? Abre comigo aí no capítulo 5 do livro de Gálatas.
Lembra da ordem dos acontecimentos que eu estou querendo, de alguma forma, colocar para os irmãos hoje? Paulo adverte os irmãos da Galácia, porque eles estavam passando para outro evangelho, que não era o evangelho da graça. Ele adverte aqueles irmãos para que eles não aceitem o peso dos judaizantes que os impulsionavam, os impeliam, para que eles, de alguma forma, seguissem determinadas regras da lei, do judaísmo, para que, de alguma forma, a bênção do Senhor chegasse até eles, não é? E aí, aqui no capítulo 5, Paulo reafirma a necessidade de estarmos atentos para o fato que Cristo nos libertou. O verso 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a jugo de escravidão. Não deixem que a religião que prega a sua regra de conduta por sobre a sua vida, como sendo o motivo pelo qual você vai estar justificado diante de Deus, tire a sua liberdade. Não permita que a religião apresente um modelo bonito para você, pelo qual você vai caminhar, e o seu sucesso ou insucesso em caminhar por essa estradinha vai te conduzir ou não aos céus. Eu vou usar uma frase aqui que eu já usei de outras vezes, que pode soar um tanto quanto calvinista, mas uma vez perguntaram, o Carlos está ali embaixo fazendo uma cara engraçada. Uma vez perguntaram ao saudoso irmão Russell Shedd se alguém poderia perder a sua salvação. E a resposta que ele deu foi mais ou menos assim: se a salvação dele estiver estribada naquilo que ele faz, pode ser que ele perca essa salvação. Todavia, se a salvação daquele que perguntava, ou de cada um de nós, estiver baseada naquilo que Cristo fez, irmãos, Jesus fala que nenhum daqueles que o Pai lhe deu será removido das suas mãos. Essa obra consumada naquela cruz, obra da graça de Deus, nos alcançou de forma eficaz. Então, antes de você ficar se perguntando se tem como decair da fé ou não, avalia que a obra de Cristo é eficaz. Ah, mas o irmão que desviou, quem te disse que ele já esteve no caminho alguma vez? Né? Eu temo que não haja crente desviado, haja quem não é crente. João fala que quem é nascido de novo não vive na prática do pecado. Precisamos ter cuidado com esses conceitos, irmãos. É sobre essas advertências que Paulo chama o povo à atenção aqui na Galácia e nos chama hoje a advertência de acharmos que precisamos estar novamente presos a formas para alcançar o eterno. Foi Cristo que nos amou primeiro. Não é assim que a palavra diz? Não fostes vós quem me escolhestes a mim, eu antes vos escolhi a vós outros. Isso é ato da vontade de Deus. Verso 3 do capítulo 5. De novo declaro: a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Paulo dá o exemplo da circuncisão porque ele é o mais evidente, não é? Mas, irmão, se você acha que os rigores da lei podem ser cumpridos, a falha em um único dos itens de toda a lei te leva à derrocada total, à falência total. Falhar em um único ponto da lei é falhar nela toda. Desistamos, pois, de tentar viver na lei e vivamos para aquilo que o Senhor nos chamou, o seu evangelho, onde Ele faz por nós. Outro dia alguém me perguntou se
eu não sei se quem me perguntou está me assistindo nesse momento, acredito que esteja, depois eu olho aqui no chat, mas ela estava ministrando, pelo que eu entendi, tentando evangelizar uma pessoa que era católica, né? E eu fico muito na dúvida, às vezes, se o católico precisa de evangelismo, ou se ele precisa apenas de um encontro mais pessoal com o Senhor. E até acredito que nem todos precisem desse encontro, porque já o tiveram. Mas ela dizia assim, na pergunta: irmão, como é que eu explico para alguém, né, estou parafraseando ela aqui, que não precisa ficar repetindo a oração, a reza, a prece, para Deus ouvir? E parece uma pergunta simples, mas, irmãos, não é. E não é simples porque o próprio Jesus, nos evangelhos, fala assim, que as pessoas acham que pelo muito falar vão ser justificadas. E quando Jesus nos instrui a orar, se a gente for ver essa instrução, lá no livro de Mateus, se os irmãos puderem abrir comigo lá, é um texto que eu falo tanto dele, né? Mas vai que uma das vezes que eu estou falando, ele entra no seu coração de uma forma diferente. Mateus capítulo 7, a partir do verso 7. Olha o que Jesus nos ensina sobre o tema da oração. Ele fala assim: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Deixa eu fazer uma pausa aqui para tentar explicar a pergunta que a irmã me fazia, que tem a ver com isso, que é o problema de vivermos na religião ou de vivermos no Evangelho. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele espera que nós cresçamos em intensidade diante dEle, irmãos. Ele não espera vãs repetições de todos nós, mas Ele espera que nós comecemos, de alguma forma, batendo, né, pedindo, depois a gente busca e depois a gente bate diante do Senhor. É como se o Senhor quisesse mais que nós estivéssemos diante dEle do que pudéssemos dEle receber alguma coisa. Não é o que a gente vai receber na oração, irmãos, que vale. Deixa eu tentar explicar essa frase confusa melhor. Oração tem a ver com conhecer o Senhor, com estar diante dEle e com, por óbvio, insistir muitas vezes em determinadas petições, súplicas, e a gente caminha, né? Pedindo, a gente caminha buscando, a gente caminha batendo, e Jesus explica, né, que quem pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, vai se abrir diante dele. Então, quem é que recebe? Quem pede. E como é que é essa petição? Não é repetindo, ainda que você possa repetir, entende? Não tem uma forma. A forma não é a quantidade de vezes que você repete uma frase diante do Senhor, mas é o tempo que você passa diante dEle. Irmãos, quem é que recebe todo o que pede? Quem é que encontra? Todo aquele que busca. E quem é que tem as portas abertas? Aquele que bate à porta. Eu dizia para a irmã na resposta que o que a gente precisa não é ser justificado por aquilo que a gente fala, mas é ser justificado por aquilo que a gente é. E a gente precisa dar espaço para que o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora, para que essa imagem do Filho perfeito seja também a nossa imagem. Todas as vezes que a gente vê Jesus orar, existe uma intimidade com o Pai,
A gente vê isso na oração sacerdotal de Jesus, ou a gente vê quando Jesus vai orar pela ressurreição de Lázaro, ele fala, olha, Pai, eu estou orando para que eles vejam, porque eu sei o que o Senhor vai fazer. Jesus tinha tamanha intimidade com Deus, que a oração não era por aquilo que Deus faria, mas era por aquilo que Deus representa para ele. Ontem eu falei uma frase para uma pessoa que me pediu um conselho, e eu não sei se eu fui bem entendido, e é uma frase que eu também já repeti várias vezes aqui, e eu vou repetir de novo, sem vergonha de repetir. A gente, às vezes, tem uma noção errada de quem é Deus nas nossas vidas. Tem uma expressão que é mais ou menos assim, um teste quanto a quanto você quer ser, ou pode ser, ou é íntimo do Senhor. Vamos fazer esse teste. Imagine-se aí numa situação em que Deus se manifesta diante de você. Deus, o seu Deus, se manifesta diante de você. Você está vendo o Senhor. E Deus fala assim para você, olha, eu vou te dar tudo que você precisa, tudo que você quer, tudo que é desejo do seu coração, eu vou te dar exatamente agora. Então, olha aí o que você precisa, o que você quer, e apresenta a mim agora todas as suas necessidades, todos os seus sonhos, todas as suas esperanças, todos os seus desejos. Apresenta para mim agora, porque eu vou te dar agora. Se imagina nessa situação. E enquanto você vai imaginando, no exemplo que você vai pedir para Deus, Deus te interrompe nos seus pensamentos, antes de você se expressar, e fala assim, mas tem um porém, tem um senão, eu vou te dar tudo que você quer, mas, depois que eu te der, eu nunca mais torno à sua vida, você nunca mais vai me ver, você nunca mais vai me ouvir, você nunca mais vai sentir a minha presença, você vai ter de mim tudo que você quer, menos eu mesmo. E o tamanho da aflição que você sente, irmãos, com esse exemplo de não ter Deus, apesar de ter tudo que Deus pode te dar, é o quão íntimo você é do Senhor. Quanto mais aflito com essa proposta você ficar, mais íntimo do Senhor você é. Quanto mais tentadora essa proposta possa te parecer, menos íntimo do Senhor você é, menos você o conhece. A vida do religioso é uma vida de chegar diante de Deus para pedir para Deus aquilo que Deus pode te dar, palpável, visível. A vida de quem vive o Evangelho é uma vida de seguir e prosseguir conhecendo o Senhor. Volto para aquilo que eu li no começo, lá no livro de Oséias, verso 3 do capítulo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega toda a terra. Sabe por que a religião é um negócio muito ruim, irmãos? Porque o que Deus espera de nós é isso que Ele coloca aqui no Velho Testamento, no livro da lei. Irmãos, o livro de Oséias foi escrito quando tinha reino do norte e reino do sul. O livro de Oséias foi escrito antes de Tiglat-Pileser destruir o reino do norte, as 10 tribos que tinham ficado no norte, antes da Assíria destruir a nação de Israel. Esse livro está escrito no período em que a lei deveria ser observada. E aqui a proposta que é feita não é de circuncidar-se, não é de guardar o sábado, não é de não comer a carne de porco, não é de não fumar, não beber, não prostituir, ainda que todas essas coisas de alguma forma tenham o seu valor, inclusive guardar o sábado, inclusive não fumar, não beber,
evidentemente não se prostituir. Mas a proposta de Deus para nós, desde sempre, e Paulo fala disso, quando ele fala da promessa de Deus para Abraão, ungida pela fé. O propósito de Deus para nós sempre foi seguir e prosseguir conhecendo o Senhor. Quando fala aqui, e não tem jeito de você ler Oséias 6,3 e não pensar na volta de Jesus. Quando ele vai vir, e todo olho vai ver, toda língua vai confessar, todo joelho há de se dobrar diante dele. Irmãos, como o raio, não é assim que fala lá em Mateus? Como um raio que sai do Oriente e caminha, né, até o Ocidente, assim será na vinda do Filho do Homem. Todo olho vai ver. Como chuva que chove por sobre a terra, a volta de Jesus há de tocar todos nós, há de tocar o mundo todo. Mas essa volta tem a ver com um momento intenso, que não tem nada a ver com religião, tem a ver com a vida de Cristo em nós e a nossa vida com Cristo. O exemplo que a palavra nos dá sobre esse momento não é nada religioso. Sabe qual é o exemplo que a palavra coloca para nós nesse momento da chuva chover sobre nós? Um casamento. Há um noivo que vem nos buscar. Há uma noiva que busca, que procura por um marido. Há uma mulher cheia de saudade, que se chama igreja, clamando de dentro de si mesma, por causa do Espírito que o noivo deu para ela, aquela expressão: ora vem, Senhor Jesus. O meu amado bate à porta. Lembram-se do livro de Cantares? Velho Testamento. Não há noção de religião, há noção de casamento. Lembra do que está dito lá em Apocalipse? Que a noiva, né, a santa cidade de Jerusalém, desce do céu, adornada. Fala que, Apocalipse 19, né, um versículo que eu sempre repito para os irmãos: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Apocalipse 19, 7. Pois são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo, né, são os atos de justiça dos santos. Está vendo que o desenho que Deus faz para nós, da vida que Ele quer ter conosco, não é um desenho de cumprimento de regras, de faça isso e receba aquilo outro. Não. O que Deus espera de nós é que nós caminhemos em direção a Ele e sejamos cada dia mais íntimos dEle, envolvidos por Ele, e no dia em que isso for o mais intenso possível, nesse dia é o dia em que nós seremos, como João anuncia, tal qual Ele é, também seremos nós. Volta para Gálatas. Verso 13 do capítulo 15. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Eu sei que vai parecer estranho eu dizer isso, mas vocês já repararam que tem um ambiente em que as pessoas se mordem e se devoram umas às outras, é a igreja? Não a igreja, o corpo de Cristo, né? Mas os nossos ajuntamentos, nas nossas relações, aqui dentro, a gente consegue magoar, ferir, maltratar. Sabe por quê?
Porque essa imagem de Cristo que precisa ser formada em nós, ainda não está formada. A gente ainda acha que determinadas regras de comportamento, de boa conduta, de acerto nos relacionamentos pessoais, vão nos livrar de quem nós somos, mas não vai. Quem nos livra de quem nós somos é o Senhor e o seu Espírito em nós. É por isso que em todos os ambientes, inclusive no ambiente eclesiástico, vamos chamar assim, há aqueles que se mordem, que se ferem, que se machucam, que traem, que maltratam, que mentem, que não exercem misericórdia. Esse trechozinho aqui é importante a gente comentar uma coisa. Não é porque a gente foi chamado para a liberdade que a gente pode usar dessa percepção de estarmos livres para vivermos como os do mundo vivem. E muitos usam aquele versículo assim, né? Todas as coisas me são lícitas. Está certo que nem todas me convêm. Irmão, tem muita coisa que não te convém por coerência. Sabe, não é coerente. Isso não acontece aqui, pelo menos eu penso que não, mas um amigo que é pastor outro dia me disse que ele proibiu jantares na igreja dele. Porque estava acontecendo de ter jantares de comunhão dos irmãos na igreja deles, e alguns irmãos lá eram afeitos, né, gostavam de um bom vinho. E esse bom vinho foi se multiplicando no meio dos irmãos, com 1, 2, 3 garrafas, e não poucas vezes, ele não disse que ninguém saiu de lá bêbado, ou se saiu ele não me contou, mas ele falou que achou melhor dizer, olha, aqui não. Por quê? É pecado beber um pouco de vinho? Não, não é pecado. Mas, irmãos, será que convém? Será que convém? Será que convém determinadas coisas que eu tenho feito enquanto família? Né? Determinados passeios, determinados jantares, determinadas férias. Será que convém determinados filmes que eu tenho visto com a minha casa? Não é porque eu sou livre e Cristo me chamou para a liberdade que eu posso viver como um pagão. Né? Carlinhos gosta dessa expressão pagão, né? Não é assim. Existe coerência. Eu gosto de dar muito o exemplo, eu já fiz nos estudos de Gálatas, dos irmãos que religiosamente se dizem fiéis no cumprimento do requisito do dízimo. Não vou chamar de lei, porque o dízimo é antes da lei. Né? E eles entendem que se você não der o dízimo, o devorador pode te pegar, que você não der o dízimo, o mundo vai dar errado para você. Mas eles também, ao argumento de dar o dízimo, se veem melhores do que aqueles irmãos que não dão. Será que está certo esse coração? Não estou te desaconselhando a dar o dízimo, mas eu estou te dizendo que vale mais aquilo que o Espírito coloca no seu coração. Eu conheço irmãos que são dizimistas fiéis e são extremamente abençoados. E eu conheço irmãos que contribuem com ofertas voluntárias, muitas vezes superiores ao próprio dízimo, que são igualmente abençoados. E a gente precisa ter coerência para entender isso. Cuidado. Nós não fomos chamados para viver como aqueles lá fora. Então, se nesse exemplo de dízimo, você se sente livre para, de repente, não contribuir, e eu vou até tirar a expressão dízimo, não ofertar, cuidado, é coerente. É coerente pensar que bocas se alimentam desse ambiente, e você frequenta esse ambiente, participa, se alimenta da mesa que aqui é posta e não contribui com a mesa. É coerência, irmãos. Simplesmente coerência. Essa expressão de tomar cuidado
para que a liberdade não vire libertinagem no nosso meio, ela tem que ser temperada com coerência. O problema é que coerência é um aspecto difícil na vida de todo mundo, e na vida do cristão em especial. Quer ver que o crente menos coerente é aquele que não congrega? Não congregar, e nessa época de pandemia tem muito irmão gostando do distanciamento. Então, tá bom esse tempo, tá bom porque ele está fugindo do pastor que falava na vida dele todo dia, presencialmente. Mas com a distância, não, está melhor assim. Está melhor porque ninguém pega no seu pé, José. Nós fomos feitos para viver nesse contexto da obra de Deus em comunidade. É na comunidade que a gente vai entender algumas coisas. E eu acho muito difícil que você venha ser coerente para não ser libertino, se não for em meio à igreja, ou no meio da igreja, onde homens e mulheres de Deus, pastores, presbíteros, diáconos, a irmãzinha do estacionamento, sei lá, do mais humilde ao mais, entre aspas, graduado na igreja, qualquer um pode falar na sua vida, José. Queria ler com os irmãos um texto lá em Colossenses. Nesse resumo do livro de Gálatas que eu estou tentando fazer, deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. A gente já leu esse texto de outras vezes, mas pela própria referência que esse texto faz com aquilo que a gente está querendo tratar aqui, é importante eu voltar a esse texto. Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso... Vamos ler a partir do verso 1, é um trecho relativamente longo, mas vale a pena a gente ler. Irmãos, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno. Guarda essa palavrinha porque a gente já falou dela hoje, numa variância, do pleno entendimento. Eu falei em conhecimento, em prosseguir e seguir prosseguindo e prosseguir conhecendo a Deus, né? A fim de conhecerem plenamente, agora sim conhecer plenamente o mistério de Deus. E qual que é o mistério de Deus? Cristo. Se a gente pudesse só fazer uma pausa aqui e voltar lá em Gálatas, olha que joia. Conhecer o mistério de Deus, que é Cristo, a saber, Cristo. E olha o que Paulo fala no finalzinho do livro de Gálatas. Deixa eu achar esse versículo para os irmãos. Mas, verso 14, do capítulo 6. Mas, longe de mim, gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o reino e sobre o Israel de Deus. Irmãos, se há alguma glória, essa glória está na cruz. Na cruz de quem? Na cruz de Cristo, o mistério de Deus. Tudo, irmãos, que a gente puder fazer, a gente só faz por Cristo.
Volta uns versículos aí no livro de Gálatas. Olha o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros a ira. O mistério de Deus é Cristo. Cristo e Cristo crucificado. E Paulo vai dizer aqui em Gálatas que nós também estamos crucificados juntamente com Cristo. Que hoje a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus que me salvou. Cristo, a essência daquilo que a gente é. Somos cristãos porque Cristo deve ser o centro de tudo, irmãos. Não é só porque nós o imitamos, mas é porque tudo converge para Ele. Paulo fala em Efésios que tudo, né, é nele, por Ele e para Ele. Que nada do que foi feito sem Ele se fez. Verso 3 de Colossenses, capítulo 2. Nele estão escondidas, nele quem? Em Cristo. Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E eu lhes digo isso, para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Olha que a situação retratada por Paulo aqui em Colossenses é parecida com aquela que Paulo adverte o povo da Galácia, a igreja da Galácia. Alguém estava enganando aqueles que viviam no Evangelho para tirá-los do Evangelho da graça e levá-los de volta para a vida de escravidão da religião. Ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Continuar a viver em Cristo. Não se parece com aquilo que a gente estava lendo lá no Velho Testamento, no livro de Oséias. E ele acrescenta: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, e a tradições que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também, e olha que como isso se parece com o que Paulo estava falando e advertindo o tempo todo os irmãos da Galácia. Nele também vocês foram circuncidados. Não é no seu prepúcio, é no seu coração, é pelo Espírito. Essa circuncisão não é de mãos ou por mãos humanas. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha o verso 16, para a gente ganhar tempo. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa
humildade na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Todo crescimento é dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que vocês se submetem a regras? Por que você acha que, porque você faz ou deixa de fazer alguma coisa, você vai ser abençoado? E quais são as regras? Não manuseis isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso. Toda religião, irmãos, vai perecer pelo uso. Pois se baseia em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Na revista atualizada fala assim, e rigor ascético. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Você quer ver um religioso ser destruído? Deixa a carne dele falar mais alto. Deixa a sua carne falar mais alto, você vai ver que nada, a não ser o Espírito Santo de Deus, pode te impedir, irmãos, de caminhar em santidade. Só o Espírito Santo de Deus te faz caminhar, te conduz em santidade. Eu comecei lendo o livro de Oséias hoje, eu queria acabar lendo o livro de Oséias, mas em outro trecho. Para tentar te mostrar que o que Paulo anuncia no livro de Gálatas é que o Senhor construiu no Evangelho um tipo de vida diferente para nós que vivemos seguindo o Senhor, que caminhamos após os seus passos, que estamos no caminho. Lembra-se que a igreja primitiva chamava aos seus de aqueles que eram do caminho. Nós somos desse caminho, caminhamos com o Senhor. Essa vida que a gente vive do Evangelho é muito diferente da vida regida pela lei, da vida regida pela religião. É uma vida de amor, é uma vida de intimidade, é uma vida de prazer com o Senhor, é uma vida de alegria, é uma vida de intensidade, é uma vida em que a justificativa para você ser santo já foi dada pelo Senhor. De alguma forma, profeticamente, o Senhor já anuncia isso em todo o Velho Testamento. No longo dos estudos a gente viu isso, né? O Velho Testamento sendo uma sombra da realidade que está materializada no Novo Testamento, em especial lá no livro de Gálatas, que tem sido objeto dos nossos estudos. Mas olha o capítulo 4 do livro de Oséias. Eu vou ler dois trechos aqui, mais 5 minutinhos eu encerro. Capítulo 4, o verso 6. 4, 6 de Oséias. Isso. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Interessante dizer que essa é uma das citações do Velho Testamento que a gente vê na boca de Jesus lá nos Evangelhos. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Olha o verso 12. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Olha o verso 14 do capítulo 2 de Oséias. Todo mundo sabe bem a história do livro de Oséias, né?
é uma parábola viva, é uma representação do nosso relacionamento enquanto igreja com o Senhor, porque Deus manda Oséias tomar uma mulher de prostituição e fazer dela sua esposa e ter filhos com ela. E ela se desvia, ela se prostitui, ela adultera, e mesmo assim o Senhor manda Oséias atrair de volta para si aquela mulher adúltera e a protegê-la, a guardá-la, a servi-la, a perdoá-la. Não é isso que o Senhor faz conosco? Então, esse livro de Oséias é uma parábola da nossa própria vida. E ela é uma parábola viva porque Deus escolheu fazer da vida de Oséias e Gomer uma parábola da nossa história com o Senhor. Verso 14, o capítulo 2, fala assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Sabe o que é o Evangelho, irmãos? É o Senhor te atraindo para um lugar deserto, para falar no seu coração. Lembra das frases sobre oração, dos trechos sobre oração no Novo Testamento? Não é assim? Jesus não fala para a gente: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fala ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Gosto muito desse texto, principalmente porque o verbo que é usado lá não é o teu pai que te ouve, mas é o teu pai que te vê. Irmãos, o Senhor tem capacidade de muito mais do que nos ouvir. Ele vê quem nós somos, o quanto nós deixamos que Ele haja nas nossas vidas e nos recompensa por aquilo que Ele vê. E cuidado que a recompensa depende muito mais daquilo que Ele faz por você do que daquilo que você pensa que faz pelo Senhor. E o texto continua: eu lhe darei dali as suas vinhas, o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia, farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves dos céus e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Olha o verso 19: desposar-te-ei contigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdia, desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Irmãos, isso aqui é um resumo do Evangelho. Nós unidos ao Senhor, sendo alcançados pela sua benignidade, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade e podendo em intimidade, como na relação de um homem com a mulher, do marido com a sua esposa, conhecer o Senhor. É tão interessante aqui, irmãos, que esse trecho do livro de Oséias, ele dá um choque nos religiosos quando fala assim: já não me chamarás mais, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, já não me chamará meu Baal. A palavra para marido, e aqui tem um trocadilho de palavras no original, a palavra para marido é Senhor. Mas Baal também é expressado como Senhor. Não que a palavra aqui seja a mesma, mas é como se dissesse que no relacionamento que o Senhor quer ter conosco, nós podemos chamar Ele de marido, aquele que nos atende porque Ele nos ama, aquele que nos atende porque Ele tomou a decisão de se unir a nós, aquele que nos protege, aquele que nos cobre, aquele que nos sustenta, aquele que nos ama, que nos conhece e que
permite que nós o conhecemos. Essa é a relação de marido e mulher que o Senhor quer ter conosco. Nós, a sua igreja, a sua noiva, com Ele, o Senhor, o noivo. Já não é que a gente vai chamar de Baal mais Senhor, porque a relação de um adorador de Baal com Baal era: toma o teu sacrifício para que a minha colheita seja boa. Toma aqui a minha oferenda para que eu seja fértil. Toma aqui essa dádiva que eu estou te dando, meu Baal, para que as coisas me deem certo comigo. Não é assim que o Senhor está colocando aqui. Você vai me chamar de meu marido. Meu marido me dá porque Ele me ama. Meu marido me sustenta porque Ele escolheu me sustentar. Meu marido é comigo porque Ele fez a opção de comigo estar. É assim que o Senhor se relaciona conosco. Ele fez a opção de nos escolher. Você pode não entender a soberania de Deus, eu não entendo. Mas Ele é soberano e Ele resolveu nos escolher. Ele resolveu nos amar. Ele resolveu nos atrair. E Ele nos fez a sua esposa, a sua noiva. E Ele vem para nos buscar. Essa ação é toda dEle. Não precisa que você chame o Senhor de Baal. Você pode chamá-lo de Senhor. É disso que Paulo fala no livro de Gálatas. É isso que tem que fazer parte do nosso entendimento, do nosso conhecimento. Viver uma vida livre no Evangelho é viver uma vida entendendo que somos do Senhor, que o Senhor é nosso, que Ele se desposou conosco e que nós vamos um dia estar com Ele naquele leito nupcial, no momento de extrema intimidade com aquele que nos amou, que nos ama e que pagou por nós um preço de sangue, preço do seu Filho. Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Agradeço a paciência, passei um pouquinho do meu tempo hoje. A gente fecha aqui e já manda o link para os irmãos da próxima palavra, na sequência do estudo, tá bom? Não sai do sofá aí não, continua aí que a gente já manda o link.